Olá, vamos começar agora a nossa videoaula de número 20. No final da videoaula de número 19, a gente tinha começado a fazer exercícios sobre a negação do se então. Vamos continuar, né? Vamos ver o que vai aparecer aí no próximo exercício. Então nós tínhamos resolvido a questão de número 1, agora vamos para a questão de número 2. Funiversa, Polícia Civil do Distrito Federal, agente 2009. Uma proposição logicamente equivalente à negação da proposição. Se o cão mia, então o gato não late. É a proposição. Então vamos colocar isso em forma simbólica, tá? Olha aí. A negação que ele pediu, eu coloquei o cão mia como M, tá? E então o gato não late como não L. Então a negação do se então, lembrando, mantém a primeira e nega a segunda. A negação de não L é L, ou seja, uma dupla negação. Então a resposta você já deve estar já marcando aí no seu PDF, né? Qual seria a resposta correta. Porque você já tem aqui que ficaria o cão mia e o gato late, ok? Então vamos lá. E uma história interessante sobre o cão mia e o gato late. Estava eu dando aula no curso presencial, perfeito, e na sala tinha uma mãe e um filhinho, mais ou menos assim, 5 anos. Quando eu terminei essa questão, que eu falei, o cão mia e o gato late, o menino levantou do nada e falou, mamãe, vamos embora, esse professor está ensinando tudo errado. Você vê o tanto que a criança sabe que o cão, ele late e que o gato mia, só que em lógica você não deve levar em consideração o que está escrito, e sim a regra que está sendo aplicada sobre determinadas proposições. Por isso, fiquem espertos para não cometer nenhum tipo de erro, tá? Perfeito? Então nós já sabemos que a resposta seria o cão mia e o gato late, a letra A. Então vamos retirar aqui a letra E. Perfeito. Agora vamos retirar aqui também a letra D. É só questão só para a gente tirar, porque você já marcou a resposta certa. A letra C e a letra B. Resposta certa, letra A. Perfeito? Então, o cão mia e o gato late. Então, mais uma vez, não importa o que está escrito. A frase que estiver lá, a proposição que estiver lá, você nega segundo a regra e não segundo o que está escrito. Então, em lógica, você nunca tem que se preocupar com o que está escrito efetivamente, e sim com a regra que está sendo aplicada. Perfeito? Tudo bem? Letra A, questãozinha da Funiversa, Polícia Civil. Muito bom. Vamos ver se tem outra questãozinha pra gente aí. Questão de número 3. ESAF, Gestor Fazendário Minas 2005. Vamos buscar a questão. A afirmação não é verdade. Tá vendo? Acontece direto, ao invés dele falar a negação, ele falar não é verdade, ou até mesmo é falso, é mentira. Então isso fica a critério, ok? A afirmação não é verdade que se Pedro está em Roma, então Paulo está em Paris. É logicamente equivalente à afirmação. Vamos buscar aqui. É verdade que Pedro está em Roma e Paulo não está em Paris. Então eu tenho todas as opções. Então, olha só. Um minutinho, quer dizer um segundinho. Você vai ter que lembrar da regra, mantém a primeira e nega quem? A segunda. Pedro está em Roma e Paulo não está em Paris. Então você já deve estar vendo aí qual a sua resposta certa, né? Vamos ver o que ele tem pra gente. Perfeito. Vamos lá, vamos tirar aqui. Professor, por que você está tirando isso aí? É porque você percebeu que eu estou sem espaço, né, para colocar, e eu quero colocar aqui a forma simbólica. Tá aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Não é verdade que Pedro está em Roma, então Paulo está em Paris. A resposta, né? Olha lá, ó. Pedro está em Roma e Paulo não está em Paris. Então você já percebeu, marca aí a sua resposta certa. Vamos ver o que a gente vai tirar daqui. Tá lá, já tirei a letra E. Perfeito. Então, percebam, a nossa resposta já é a letra A, que você já deve ter marcado aí bonitinho. Vou tirar aqui também. Vamos só tirar, só para poder a gente verificar por quê, né? Então vou tirar aqui. A letra B também
já está errada também. Olha aí, o que sobrou? A letra A. É verdade que Pedro está em Roma e Paulo não está em Paris. A questão certa é a nossa letrinha de número A. Perfeito? Próxima. Questão 4. Esaf Aneel, analista, 2006. Vamos ver o que ela tem pra gente, né? A negação da afirmação condicional. Se Ana viajar, Paulo vai viajar. Você lembra do que no início do nosso curso eu falei para vocês que o se então, ele pode omitir o se ou pode omitir o então. Nesse caso, olha, se Ana viajar, vírgula, Paulo vai viajar. Que significa, se Ana viajar, então Paulo vai viajar. Você não se deve se preocupar com essa parte aqui. Ou seja, Ana viajar, Ana está viajando, Ana viajou, Ana vai viajar e blá blá blá. Pode ser o que ele quiser. O importante é que a banca esteja afirmando ali, porque a negação você vai ter que manter a primeira e negar a segunda. Então se faz assim, Ana viaja, Ana está viajando, Ana viajou, Ana vai viajar, tanto faz. O importante é que você afirma que ela vai viajar, perfeito? E Paulo não vai viajar, ou não está viajando, ou não viajou. Tanto faz, depende do que a banca está querendo, ok? Então vamos ver aqui. Tá aqui. A negação. Se Ana viajar, então Paulo vai viajar. É equivalente a você manter a primeira e negar a segunda. Então, beleza. Você já dá a respostazinha aí, já, para que vá continuando. Perfeito? Vamos lá. Então vamos buscar aqui as opções. Tá aqui, ó. A resposta certa seria Ana está viajando, ou Ana vai viajar, Ana viajou, tanto faz, e Paulo não vai viajar, ou não viajou, ou tanto faz, né? Então vamos lá buscar? Letra A, Ana não está viajando. Já está errado, porque Ana tem que estar viajando, então você retira. Aqui é um se, então. Note-se que a equivalência da negação de se, então, não é o próprio se, então. Ele vira o conectivo e. Se ele vira o conectivo e, a resposta já está errada. Perfeito? Se Ana está viajando e Paulo não vai viajar. Ó, você já deve ter marcado aí a nossa opção correta, que é a letra C. Mas você já tinha feito, porque isso daí não muda. É uma regra para você evitar que você faça toda aquela tabela verdade. Então segura aí que é a letra C, né? Letra D, Ana não está viajando. Já está errado, então você tira. Perfeito? Se, de novo, ó, não pode ser um se. Então aqui apareceu se, então de novo, eu já posso já excluir o que eu for fazer. Ok? Prontinho, vamos lá. Então a resposta certa é a nossa letra C. Vamos lá então, mais uma questãozinha. 5. CESP UNB MPE RR 2008. Vamos lá? Vamos ver o que está buscando para a gente. Com base nas informações, julgue o útil que se segue a respeito de estruturas lógicas e considere como verdadeiras as seguintes proposições. Vamos ver o que ele está querendo. Jorge briga com sua namorada Silvia. Beleza. Proposição B, Silvia vai ao teatro. Beleza. Então tá aí, ok? Proposição A, proposição B, e as duas são ambas verdadeiras, que ele pediu para você considerar que eram ambas verdadeiras. Vamos ver o que ele vai querer aqui. Nesse caso, a negação do se então, tá ok? Negação de A, então B, é a proposição. Se Jorge não briga com sua namorada Silvia, então Silvia não vai ao teatro. Opa! Vê o que ele fez? Ele fez o chuveirinho. Você lembra que eu falei para vocês que na negação do se, então, você não pode fazer chuveirinho? O CESP fez isso, ó. Se não A, então não B. Olha ali, ó. Se Jorge não briga com sua namorada Silvia, então Silvia não vai ao teatro. Ou seja, ficou errado. Porque, na verdade, a negação do se então não é o próprio se então fazendo chuveirinho, tá?
Vamos ver o que tem aqui pra gente. Aqui, ó. A negação do se, então, é equivalente a você dizer manter o primeiro e negar o segundo. Então, a nossa resposta correta seria Jorge briga com a sua namorada Silvia e Silvia não vai ao teatro. Perfeito? Então, esse item, ele está errado. Mais uma vez, negação do se, então, você não deve fazer o chuveirinho. Porque se você fizer aqui o chuveirinho, você vai errar a sua questão. Perfeito? O chuveirinho é feito na negação do e na negação do ou, e não na negação do se, então, que é o que a gente está carequinha de saber, que você mantém a primeira e nega a segunda. Perfeito? Então, vamos lá. Mais uma questãozinha já vencida. Vamos ver se tem mais uma questão aí pra gente. Questão de número 6, CESP, UNB, Agente Administrativo do Ministério do Esporte 2008. Vamos lá, o que tem? Vamos buscar aqui. Considere as seguintes proposições. Vamos ver quais são as proposições. Proposição A, está frio. Proposição B, eu levo agasalho. Ok, vamos lá. Nesse caso, a negação da proposição composta, se está frio, então eu levo agasalho, que é representado por se A, então B, pode ser corretamente dado pela proposição está frio e eu não levo agasalho. Notem, a negação do se, então, ele diz para você manter a primeira e negar quem? A segunda. Então, ó, ele manteve a primeira, está frio, e negou a segunda, eu não levo agasalho, que é representado por se A, então não B. Então, você perceba que aí o item está correto. Corretíssimo o nosso item, está aqui, ó. A negação de se A, então B, é equivalente a A e não B, bateu aqui bonitinho. O nosso item está certo. Mais uma questãozinha em relação à negação do se, então. Professor, mas então é fácil, né, a gente saber sobre a equivalência lógica? Sim, porque o importante é que na hora da prova você não tenha que perder tempo. Já não basta aquelas que às vezes você tem que fazer a tabela. Outras você não precisa fazer tabela verdade. Então, se não precisa fazer tabela verdade, para que perder tempo, né? Então, ficar muito esperto em relação a esse tipo de questão, perfeito? Para evitar a tabela verdade, para que você saiba a regra certinha. Negação do se, então, você mantém a primeira e nega a segunda sempre por causa da tabelinha verdade lá, aquela linha em que ele fala verdadeiro e falso, perfeito? Então, para você não esquecer esse pequeno detalhe. Vamos ver se eu tenho mais alguma questão ou se a gente já está mudando um pouquinho. Vamos ver. O que vai aparecer? Ainda tem uma 7ª questão. CESP UNB, TRT, 17ª região 2009. Eu tenho uma história interessante para essa questão. Quer ver? Vamos ver o que tem aqui de bom? Para todos os valores lógicos V ou F que podem ser atribuídos a P e a Q, uma proposição simbolizada por negação, tá? Se P, então não Q, possui os mesmos valores lógicos que a proposição simbolizada por. Perfeito? Então, olha só. Essa questãozinha é uma questãozinha, assim, bem fácil. Porque você está percebendo que aqui tem a negação de quem? Do se, então. Então, você já deve estar aí pensando assim, professor, eu sei, a negação do se, então, você mantém a primeira e nega a segunda. Isso mesmo. É esse detalhezinho aí, ó. Ó. A negação do se, então, você mantém a primeira e nega quem? A segunda. Você manteve o P e a negação do não que é quem? É Q. Então, a negação do se, então, mantém a primeira e nega a segunda. Peraí, professor, mas já acabou a questão? Já acabou a questão. Olha só. Os itens aqui que ele me colocou. A, não P ou Q. B, se não Q, então P. C, a negação de não P e não Q. Ou, aqui, a negação da negação de se P, então Q, perfeito, e P e Q. Olha só que legal. Uma pessoa me procurou sobre essa questão e falou bem assim, professor, eu gastei um tempão para fazer a tabela verdade, para descobrir. Eu falei assim, peraí, mas como assim você gastou um tempão? Ela falou assim, professor, olha só, eu peguei aqui e montei uma tabela verdade com a letra A.
e descobri que eles não tinham os mesmos valores. E fui montando as tabelas verdades, depois com a letra B, depois com a letra C, depois com a letra D e depois com a letra E. Então isso me tomou um tempo muito grande. Eu olhei para ela e fiquei sem entender muito, mas eu descobri que ela não sabia fazer essa questão pela equivalência, pela regra. Aí eu falei para ela, falei assim, você conhece das regras de equivalência lógica? Ela falou, não, eu só aprendi a fazer por tabela verdade. Eu falei assim, você sabia que existe um método, um meio bem rápido, basta você saber a regra? Ela falou assim, como assim? Eu falei assim, olha só, tá vendo aqui? Aí expliquei toda aquela situação que eu já expliquei para vocês. Aí eu mostrei para ela que existia uma regra, e que a regra era a negação do se então, não importa o que está escrito aqui dentro, a negação do se então, você mantém a primeira e nega a segunda. Aí eu perguntei para ela, quem é a primeira? Ela falou P. E, conectivo E, nega a segunda. Qual é a negação de não o quê? Ela Q. Eu falei, olha aqui. Tá vendo? Aí fui fazendo assim para ela, ó. Fui mostrando. Ela ficou assim, desesperada, porque ela estava estudando errado. Não é que seja errado, mas você imagina que se você tiver que numa prova sair fazendo esse monte de tabelinha verdade para você chegar na letra E e ela vai dar a mesma valoração na E. Foi onde ela percebeu que ela estava estudando errado. Não que ela tenha aprendido errado, tá certo, ela pode fazer por tabela verdade. Só que na hora da prova, que você não tem tanto tempo disponível, é muito mais fácil e mais prático você saber da regra do que você construir uma tabela verdade. Então, saiba da regra. Se você sabe as regras de equivalência lógica, você está com tudo às suas mãos. Porque você bate o olho, você sabe a regra, você faz rapidinho, ó, e vai embora para outra questão. Deixa que seu concorrente fique aí perdendo tempo fazendo tabela verdade, ok? Vocês podem ver que aqui eu mostro a regra, mostro como fazer pela tabela verdade, provo tudo pela tabela verdade, para você ter segurança do que a gente está falando, que é equivalência. Equivalência lógica é quando elas são diferentes visualmente, mas no final recebem a mesma valoração. Então a nossa resposta é a letrinha E. Perfeito? Então, não faça como a nossa amiga fez, né? Ou seja, ela pode estudar de uma forma mais fácil. Basta você saber a regra, tá ok? Mas ninguém está impedido de fazer a tabela verdade, com certeza. Bom, vamos ver o que a gente tem aqui agora, né? Vamos ver o que vai aparecer. Beleza, mudou. Você viu que a gente estava falando sobre a negação do se então. Falamos na negação do e, na negação do ou, falamos na negação do se então. Agora vamos ver a negação do se e somente se, ou seja, a negação da bicondicional. Vamos ver o que vai aparecer aí. Tá aqui, ó, a negação da bicondicional. Perfeito? Se você lembrar na nossa tabela verdade, na bicondicional, ela só é verdadeira se tiver valores lógicos iguais. Verdadeiro, verdadeiro ou falso, falso. Visto que a bicondicional são conjuntos idênticos. É um conjunto sobreposto ao outro. Ou seja, ou eles são verdadeiros, ou eles são falsos. Não tem como um ser verdadeiro e outro falso, visto que eles são os mesmos conjuntos. Só que você percebe que é a negação. Então, existe uma regra aqui, tá? A regra da negação do se então é a mesma. Desculpa, a regra da negação da bicondicional, do se somente se, é a mesma do se então. Você lembra que no conectivo E pode comutar, A e B é a mesma coisa que B e A. No conectivo OU, A ou B é a mesma coisa que B ou A. No ou A ou B é a mesma coisa que ou B ou A. E o A, se somente se B, é a mesma coisa que B, se somente se A. Então, se eu lhe perguntar, quem é o primeiro e quem é o segundo? O que você vai me dizer? Que tanto faz primeiro ou segundo. Sabe por quê? Você não tem como definir aqui quem é o primeiro e quem é o segundo. Por isso que nós temos que fazer isso aqui, ó. Porque pode ser o A pode ser o primeiro ou o B também pode ser o primeiro. Se você levar aqui, ó, põe o dedinho aqui, ó, e faz assim, ó. Se eu fizer isso, eu estou considerando quem sendo o primeiro. Agora sim, o A, né? A regra é a mesma, negação do se então. Mantém o primeiro e nega quem? O segundo. Então fica a mesma regra do se então. Só que da mesma forma que o A pode ser o primeiro, o B também pode ser o primeiro. Só que a leitura daqui para lá. Olha lá, o B passa a ser o primeiro. A mesma regra, negação do se então. Então você mantém o primeiro e nega quem? O segundo. Para você sentir que essa regrinha é a mesma do se então.
Como se então tem ordem primeiro e segundo e o se somente se não existe essa ordem, A, se somente se B é a mesma coisa que B, se somente se A, ou seja, qualquer um dos dois pode ser o primeiro. Hipoteticamente, se você disser que o A é o primeiro, tá aqui, ó, A e não B. Ou, hipoteticamente, se você disser que o B é primeiro, fica B e não A. Por isso que você tem que fazer os dois. Você tem que fazer indo e voltando. Então você faz indo a mesma regra do se então, da negação do se então, e voltando a mesma regra também da negação do se então. Agora, o que é mais interessante você observar, que a negação do se somente se nada mais é do que o conectivo ou. Então, questão de prova, tá? Deixa eu buscar aqui. Questão de prova. Se ele não colocar dessa forma, pode ter certeza que ele vai colocar quem? O ou. Porque isso aqui, ó. O A vai, o B não vai. O B vai, o A não vai. Isso é definição de quê? De ou. Ou A ou B. Então, a negação do se somente se pode vir escrito dessa forma ou pode vir no conectivo ou. Vamos provar isso aí um pouquinho? Tá vendo? Essa tabelinha a gente não consegue fazer todos, então eu vou trazer por modos, tá? Então aqui eu tenho a proposição A, daqui um pouco eu mostro na outra tela. Proposição B, perfeito. Vou ter não A, tá aqui qualquer um de não A. Vou ter também quem? Não B, perfeito. Aí aqui nós vamos colocar essas duas aqui, vamos ver se a gente consegue encaixar aqui. A e não B, e B e não A, perfeito? Primeiro vamos fazer essa daqui. Como não cabe aqui, ia ficar muito pequeno, o que eu fiz? Eu vou levar para outra tela. Lembrando que o que eu precisar aqui, dessas aqui, de qualquer dessa coluna, eu já vou transferir para outra automática com a mesma valoração. Então vamos lá? Olha só. Eu tenho aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Lembrando que duas proposições, eu posso colocar duas verdadeiras, duas falsas, não necessariamente nessa ordem. Eu optei por colocar duas verdadeiras e duas falsas. Depois a proposição B, eu tenho que intercalar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tá vendo? Então isso daí vocês estão careca de saber, tá? Vocês vão preenchendo o seu PDF. Lembrando que o seu PDF não está preenchido. Por quê? Para eu forçar que você preencha aí junto comigo. Isso aqui, tá vendo? Não estava preenchido. Então o seu PDF também não está preenchido. Então você vai, monta aí a tabela. Se não tiver a tabelinha aí, você desenha a tabela e vai montando junto comigo. Negação de não A. Então vamos negar o A. Onde é verdadeiro fica falso. Onde é verdadeiro fica falso. Onde é falso fica verdadeiro. Onde é falso também deve ficar verdadeiro. Agora negue a proposição B. Onde é verdadeiro fica falso. Onde é falso fica verdadeiro. Onde é verdadeiro fica falso. E onde é falso fica verdadeiro. Que conectivo é esse? E. E o E, professor, só é verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Só que você tem que tomar cuidado. É a coluna do A com quem? Com não B, olha só. Tanto faz o lado, viu? Daqui para lá ou de lá para cá é a mesma coisa, tá? Então, verdadeiro com falso, ele vai ficar falso. Verdadeiro com verdadeiro, ele vai ficar verdadeiro. Falso com falso, ele vai ficar falso. E falso com verdadeiro, ele vai ficar falso, porque no conectivo E só será verdadeiro se ambas as proposições envolvidas forem verdadeiras. Agora nós vamos fazer B e não A. Então essas duas colunas aqui, ó. Tanto faz a ordem, porque você sabe, conectivo E pode haver a comutação. Perfeito? Então vamos lá. B e não A. No E também só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então, verdadeiro aqui falso, ele vai ficar falso. Aqui também vai ficar falso. Verdadeiro com verdadeira, ela vai ficar verdadeira. E verdadeiro e falso, ela fica falso. Está aqui no conectivo E, só é verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Ok? Então vamos fazer o seguinte, eu não consigo terminar essa tabela aqui, então vou passar para o outro plano, tá? Para outra tela. Só que alguns valores aqui eu já vou ter que levar para lá. Então se lá na tabela já aparecer os valores assim, é porque eu já estou transpondo esses valores para lá. Ok? Então vamos lá. Olha aí, ó. Então, tá vendo esses valorezinhos aqui? É porque eu já fiz uma transposição das proposições que a gente já tinha analisado. Então aqui, ó, A, aqui B, aqui, ó, A e não B,
B e não A. Ou seja, esses valores que já estão aqui, eu transpus lá para a gente conseguir fazer a tabelinha. Perfeito? Vamos lá então? Então vamos fazer lá. Eu estou precisando agora do se somente se, que ficou faltando na outra tabelinha, né? Da negação do se somente se, e aqui, que é a equivalência lógica que estávamos procurando, né? Então, se você perceber, essa coluna aqui, ela tem que ter a mesma valoração que essa daqui para a gente provar a equivalência lógica, né? Se somente se, será verdadeiro se tiver valores lógicos iguais e será falso valores lógicos diferentes. Então vamos ver? São iguais, vai ficar aqui, vai ficar verdadeiro, perfeito. Aqui ele vai ficar falso, aqui ele também ficará falso. E aqui também ele vai ficar o quê? São valores lógicos iguais, ele vai ficar verdadeiro. Agora você nega o que você acabou de fazer aqui. Verdadeiro, ele fica falso. Falso, ele deve ficar verdadeiro. Falso, também ele fica verdadeiro. E verdadeiro, ele vai ficar falso, que é justamente a negação. Ok? Então vamos lá preencher essa daqui. Que conectivo? Ou usando essas duas colunas que eu tinha feito lá no outro plano, né? No outro plano, eu já trouxe direto para cá, porque eu precisava preencher essa parte aqui. Conectivo ou, pelo menos um verdadeiro. Então, já que não tem verdadeiro, ele vai ficar falso. Tem verdadeiro? Tem, professor. Então ele vai ficar verdadeiro. Tem verdadeiro? Tem. Então ele vai ficar verdadeiro. Tem verdadeiro, professor? Tem não. Então ele vai ficar o quê? Falso. Notem. Olha essa sequência. Olha essa sequência. Então a gente prova que essa daqui é equivalente a esta daqui. Perfeito? Então eu provo a minha equivalência lógica entre essas duas aqui. Curiosidade. Se você tiver curiosidade, você volta lá no OU, na tabela que a gente fez lá no início do curso, e volta aqui na negação. Você vai perceber que o OU, ou A ou B, também vai receber essa mesma valoração aqui, ó, do mesmo jeitinho. Por quê? Lembra que lá no OU ele não aceita os dois verdadeiros, né? Lá no OU, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, ou um ou outro. Então, se você jogar na tabela do OU, você volta lá na sua tabelinha, que você vai perceber que essa sequência é a mesma sequência do OU. Por isso que na tela anterior eu mostrei para vocês que esse cara aqui nada mais é que quem? Que o OU. Se eu quiser fazer alguma coisa em relação a isso, e quiser fazer algum detalhe, você pode chegar aqui e dizer que isso aqui, ó, também é quem? O OU. Dá na mesma. Confira depois o seu, pode conferir bonitinho, tá? Que aí você vai ver o tanto que é bom que você saiba cada detalhezinho desse daí, ok? Então, deixa eu só fazer um exemplo para a gente encerrar essa parte, né? Vamos lá, deixa eu fazer um exemplozinho aqui. Exemplo, a negação de João foi à praia se somente se fez sol. Perfeito? Então vamos negar? Olha só, vamos ver o que vai acontecer. Lembra que você nega indo, mantém o primeiro e nega o segundo, e nega voltando, tá? Perfeito? Também mantém a primeira e nega a segunda. Vamos considerar que João é o primeiro e fez sol é o segundo. João foi à praia e não fez sol. Ou, agora você faz o contrário. Fez sol e João não foi à praia. Seguindo aquele detalhe. Se você caminhar para lá, você mantém a primeira e nega a segunda. Depois, ou você faz o contrário. Mantém a primeira, nega a segunda. Só que a resposta pode estar assim, João foi à praia e não fez sol. Ou fez sol e João não foi à praia. E vice-versa, tá? Isso aqui você pode fazer a comutação, pode aparecer o contrário, porque o conectivo e o conectivo ou, ele aceita a troca de posição. Perfeito? Mas também a resposta, ela poderia estar assim, ó. Ou João foi à praia, ou fez sol. Você pega aqui o original, porque a negação do se somente se, na verdade é o ou. Ou seja, ou João foi à praia, ou fez sol. E buscando mais, você pode também levar isso daqui, dessa forma. Essas questões não são muito comuns cair em prova não, mas eu já vi sim essas questões caírem. Depois, no próximo módulo, no próximo bloco, a gente vai resolver alguma questão envolvendo essa parte da negação do se e somente se. E até daqui a um pouco a gente volta.